dia, meus queridos, que a graça de Jesus esteja presente na vida de todos nós, para que possamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que possamos ter comunhão com o Senhor e andar em seu caminho todos os dias das nossas vidas. Glória, pois, ao nome do Senhor. Amém. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre ouvir a voz de Deus. Como é difícil nós entendermos como ouvimos a voz de Deus. Nós sabemos que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Se nós temos comunhão com o Senhor Deus, se nós conversamos com Deus através da oração, se nós ouvimos a palavra do Senhor Deus, se nós aprendemos a palavra nos momentos difíceis, o Senhor Deus estará nos fazendo lembrar daqueles versículos que vão nos ajudar a caminhar. Então, o Espírito Santo fala conosco através da palavra do Senhor e ele nos ensina. E em muitos momentos que nós estamos em dificuldade, vem em nossa mente aqueles versículos que poderão nos ajudar a caminhar. E isso é obra do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Porque sem comunhão com o Senhor, nós não estaremos aptos para ouvir a sua palavra. Em 1 Samuel, nós vamos ver, Samuel 3, nós vamos ver a história de Samuel. Samuel foi uma criança que a mãe dele o entregou a Deus, porque ela não podia ter filhos. Aí o Senhor Deus a concedeu, e ela prometeu ao Senhor que quando ela tivesse um filho, ela entregaria ao Senhor. E aí o Senhor Deus foi propício a ela e ela engravidou e ela teve um filho. E quando ele cresceu, que ele já estava mais crescido, ela o levou ao templo para morar no templo consagrado. Ele foi consagrado ao Senhor. E ele morava no templo com Eli, o sacerdote Eli. E quando um dia, ele ainda era jovem ainda, ele estava deitado já para dormir, veio a palavra do Senhor e chamou: Samuel, Samuel. Ele levantou correndo e foi até Eli e falou: o que o Senhor precisa? Ele disse: não te chamei, volte a dormir. E assim foi por 3 vezes. Na terceira vez ele entendeu. Falou: quem está te chamando é o Senhor. Quando o Senhor te chamar, você vai responder: eis-me aqui. Então, tornou o Senhor a chamar Samuel. E este se levantou e foi a ele e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, por que Samuel não ouvia a voz de Deus? Porque ele não conhecia o Senhor. Porque ele estava morando no templo com Eli, estava aprendendo as Sagradas Escrituras, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele ainda não tinha tido encontro com Deus. Ele ainda não estava familiarizado com a voz do Senhor. Mas aí Eli falou para ele: vai, deita-te, e se alguém te chamar, direis: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim aconteceu. O Senhor chamou de novo a Samuel e ele disse o Senhor a Samuel, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí o Senhor deu uma profecia para Samuel. Então, o Senhor Deus fala conosco, mas para nós ouvirmos a voz do Senhor Deus, nós temos que estar familiarizado com a sua palavra. Por quê? Se uma pessoa que nunca ouviu falar outra língua,
vamos supor que não sabe falar inglês. Chega outra pessoa e fala em inglês com aquela pessoa, ela não vai entender nada do que aquela pessoa está dizendo. Mas se ela começa a aprender a falar inglês, quando alguém vier conversar com ela em inglês, ela vai entender. Assim também é a palavra do Senhor. Se nós nós não temos o hábito de ouvir a palavra, mas não é só ir à igreja. E a igreja é muito importante, mas quando nós estamos lá na igreja, nós devemos prestar atenção ao que o Senhor Deus está falando através do seu servo. Porque muitas vezes nós vamos à igreja e quando chega a hora do sermão, nós viajamos no pensamento. Então nós precisamos aprender a ter reverência, a ouvir a palavra do Senhor. E depois nós precisamos também, quando ler a palavra do Senhor, orar ao Espírito Santo para que ele fale conosco. E nós devemos também sempre estar treinando, aprendendo os versículos, decorando os versículos, porque numa hora de necessidade o Senhor fala conosco através dos versículos que nós sabemos. Então, o importante é nós termos comunhão com o Senhor para que nós possamos ouvir os ensinamentos do Senhor, para que possamos tomar as atitudes corretas na hora certa. Em 2 Timóteo está escrito: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, perfeita para que possamos aprender e a falar e a conviver com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que andam conosco. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. E Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras me segue. Então, se nós ouvirmos a Deus, nós o seguiremos. Sem ouvir, sem aprender a ouvir a Deus, não tem como nós o segui-lo, não tem como nós aproveitar dos seus ensinamentos. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por assistir o vídeo. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente aqui embaixo.